Bora, meus queridos, como é que estão? Tranquilos? Nossa, hoje estamos aqui para nossa dica de direito administrativo. Hoje nós vamos falar sobre responsabilidade civil. E é claro que eu sempre falo, né? Se é para vir aqui gravar uma dica e não falar cereja do bolo, nem vem. Se é para fazer o arroz com feijão, a gente faz todo dia. Aqui não, aqui para matar a pau, para trazer realmente uma dica legal, uma dica relevante para você, tá? Primeiramente também eu quero fazer aqui os meus agradecimentos. Olha só, muito obrigado por todos os comentários que eu venho recebendo, dos vídeos, das dicas, enfim, eu fico muito feliz em saber que eu estou ajudando uma grande quantidade de pessoas que tinham e ainda têm dificuldade em direito administrativo, mas com as dicas aqui abertas, né, vocês conseguem superar pelo menos um pouquinho da dificuldade de vocês. Eu sei realmente que a matéria muitas vezes não é tão fácil, mas vamos lá, vamos caminhando junto que nós vamos conseguir superar esse limite. Você será um vencedor em concurso público, você será um winner, um superador de limite e se Deus quiser, isso vai acontecer ainda esse ano e se eu puder te ajudar, ficarei muito feliz mesmo, tá? Se você tiver algum colega que também é concurseiro, que está assistindo, estudando para concurso público, você pode convidá-lo para assistir, é só marcar ele ali, tá? Se você achar que eu mereço, você pode compartilhar esse vídeo na sua rede social, mas só se eu merecer mesmo, tá? Você pode compartilhar esse vídeo na sua rede social. Agora quer me fazer feliz, me deixar feliz mesmo? Deixa o seu comentáriozinho aí, diga o que você está achando, se eu estou ajudando você, se isso está te ajudando de alguma maneira, deixa o seu comentário aí, que eu vou saber exatamente que eu estou caminhando na direção certa, tá? Então você é o meu sinal. Se você acha que eu estou lhe ajudando, mande um sinal aí para que eu possa saber que eu estou caminhando realmente aí para poder te ajudar, porque este é o meu propósito. Vamos lá? Venha! Olha só, hoje a dica de hoje é sobre responsabilidade civil do Estado, que tecnicamente seria só essa parte do quadro, mas eu falei para vocês que se é para fazer arroz com feijão na dica, eu nem venho. Então vamos fazer aqui um paralelo para que você possa entender bem os termos dessa legislação. Olha só, para tudo que você está fazendo agora, só preste atenção nesse exemplo, porque nós vamos fazer aqui uma correlação em dois mundos, o mundo público e o mundo privado, tá? Vem aqui, olha só, aqui ó, nessa partezinha. Como é que funciona a nossa relação privada? Esquecendo um pouco o direito administrativo, vamos aqui na nossa relação privada. Na nossa relação privada, tudo baseia-se com base em contratos. Contratos verbais, oralizados ou contratos escritos. Tudo, absolutamente tudo na vida privada é uma relação contratual. Professor, está falando sério? Sério. Quer ver uma coisa? Eu quando era pequeno, criança, melhor dizendo, né? Criança, porque grande ainda não cresci muito. Eu quando era criança, meu pai me dava 10 pila e eu ia lá num botequinho e comprava Coca-Cola, tá? Coca-Cola, ia pra casa. Olha só, criança, tá? Ia lá com 10 reais comprava uma Coca-Cola. O que aconteceu aí? Contrato. Contrato de, olha só, compra e venda de uma Coca-Cola em tempo real. Paguei dinheiro, recebi o produto, recebi o troco, feito, efetivado, entrego o produto lícito, possível e determinado. Duas partes, não importa se a parte, no caso menor, era uma parte consciente do que estava fazendo, porque eu era absolutamente incapaz. Mas nem quero entrar no direito civil hoje, tá? Depois, segunda situação, eu vendo o meu carro para você. Eu vendo o meu carro para você. Aí você diz assim, Cristiano, quanto é que tu quer pelo teu carro? 10 mil reais. Aí você diz, tá. 10 mil reais, professor, tá aqui os 10 mil reais. Aqui vamos fazer um exemplo aqui, ó. 10 mil reais, tá aqui os 10 mil reais. Peguei o dinheiro, entreguei as chaves do carro para você, você foi lá no Detran, eu assinei o documentozinho atrás do carro, você transferiu o carro com o seu nome. E aí? Contrato. Contrato de propriedade, transferência de propriedade, compra e venda de um carro. Tá certo? Depois, na sequência, eu digo assim para você, eu quero vender meu telefone celular para você, quanto? Ah, 200 reais. 200 reais, você me dá 200 reais, eu te entrego meu telefone celular. E aí? Não assinamos documento nenhum, mas isso é uma relação contratual. Essa relação contratual, ela pode ser uma relação contratual num documento, num contrato de compra e venda, ou então ela terá as suas bases, as suas diretrizes fixadas numa lei civil, que aqui por baixo, né, por base, digamos assim, eu tenho o Código Civil. Tanto é que lá no Código Civil nós temos a teoria geral dos negócios jurídicos, depois nós temos a relação contratual, depois os contratos em espécie, compra e venda, doação, permuta, prestação de serviço. Nós temos várias espécies de contratos.
Só que a própria legislação civil também trouxe uma matéria chamada de responsabilidade. Eu tenho que responsabilizar toda vez que alguém causar dano a outrem. Então imagine a situação, eu vendi o meu celular para você, só que o meu celular estava estragado. Celular estragado. Você me pagou pelo celular, só que eu não disse que estava estragado. Obviamente que eu causei um dano a você e, portanto, você terá direito, olha só, a uma reparação pelo dano que eu lhe causei. Ele vendia um produto que não estava em boas condições. Se eu entreguei meu carro para você e você pagou 10 mil reais pelo carro e o carro aparentava estar legal, mas quando você anda com o carro está com o motor fundido, lá que o pessoal no interior o pessoal do interior fala motor fundido, o pessoal do interior fala assim, mas então o motor está pifado, aí você diz, poxa, mas eu paguei 10 mil reais para você e o motor está pifado do carro, então eu quero o ressarcimento do valor, eu quero a devolução do meu valor, eu quero extinguir o contrato. Então veja que na relação diária, na relação civil, nós temos uma relação contratual, muito embora a relação ela é apenas verbalizada, mas ela é cristalizada, ela é concatenada num contrato pré-definido nas suas leis, aqui no meu exemplo do Código Civil. Tá, mas vamos mais hoje, vai ser quase que uma mini aula, uma micro aula, né, sobre o assunto. Agora imagine que eu estou andando de carro na rua, com o meu carro, e estou no celular, passo no sinal vermelho e bato no seu carro. Então veja que nesse caso eu bati no seu carro, lhe causei um dano. Pergunto, nós fizemos um contrato em que ficou combinado que eu ia bater no seu carro? Claro que não. Claro que não, tá certo? Porque ninguém é louco de fazer isso, de combinar que vai bater no carro do outro. Mas veja que eu causei um dano por um ato ilícito, uma ação que causou um dano por um ato ilícito. E, portanto, eu vou ter que reparar por esse dano. Só que como é uma relação civil entre A, particular eu, e B, particular você, então essa responsabilização é uma responsabilização civil. Civil, tá? Uma responsabilização civil que tem como base a teoria geral dos contratos. No caso de bater com o carro em alguém, bem da verdade, eu não celebrei um contrato com você. Então o que eu pratiquei foi um ato ilícito, lá do artigo 188, e esse ato ilícito gerou um dano e por esse dano eu vou ter que reparar esse dano. Isso aqui é matéria total de direito civil. Faz sentido para você o que eu estou falando aqui? Mesmo sendo direito civil? Ah, professor, nunca vi direito civil. Calma, mas faz sentido os exemplos que eu dei para você? Sim. Espero que sim, pelo menos, né? Agora o que eu vou fazer? Olha só, olha o exemplo. Eu vou pegar aqui nesse polo apenas do autor, aqui, desse A, e apenas vou trocar a pessoa. Vou trocar a figura. Em vez de ser eu, Cristiano, eu vou trocar essa figura pela administração pública. E aí, toda vez que a gente troca essa figura pela administração pública, eu saio desse campo privado e passo para o direito público. Em que de um lado tem o Estado, e do outro lado tem você, o particular. Então, a única grande mudança que tem é que de um lado é o Estado, do outro lado é você, o particular. Se é eu que estou vendendo o meu carro para você, estamos aqui nessa relação civil, uma relação contratual com base geral no Código Civil. Se eu boto o Estado em qualquer um dos polos, que seja, eu então vou para uma relação pública, porque eu tenho um ente público de um ponto. Esse ente público pode ser a União, pode ser o DF, pode ser os estados e pode ser os municípios. E quando eu falo União, Estados, DF, municípios, nós temos que lembrar que compreende a administração direta, os seus órgãos, e a administração indireta, autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade e economia mista, mais agências reguladoras e agências executivas. Tá? Então, essas situações e mais, olha só, e mais os consórcios públicos. Principalmente se for consórcio público na modalidade associação pública, que é o consórcio público de direito público, tá? Mas outro dia a gente fala sobre isso. Então, sempre que eu tenho um ente público ou uma pessoa jurídica da administração indireta aqui,
prestadora de serviço público, que esteja prestando serviço público, eu estou diante dessa situação. Agora pergunto para você, um motorista da administração pública, ou de repente, sei lá, um agente público, está dirigindo um carro público, e enquanto dirige o carro público, ele está mexendo no celular. E aí ele passa no sinal vermelho, dirigindo, e ele bate no seu carro, colide no seu carro. Veja bem, agente público dirigindo um carro público, no exercício das atribuições públicas, tá? Causa um dano, porque ele passou no sinal vermelho, estava dirigindo, mexendo no celular, causou um dano a você. Aqui o que acontece? Entra a teoria do órgão, em que o ente público, pessoa jurídica, na teoria do órgão, ele se ramifica para baixo, os agentes públicos que compõem a sua estrutura, esses agentes públicos irão atribuir a responsabilidade ao Estado. Então, quem vai ser responsabilizado é a pessoa jurídica. Vamos anotar aqui? Será a pessoa jurídica, sempre a pessoa jurídica, nunca a pessoa física, agente público. Então, o que acontece, meus amados? Se esse cidadão bateu com o carro no seu carro, você vai entrar com uma ação contra o Estado, não contra o agente público. A sua ação é contra o Estado, pessoa física. E aqui eu estou falando do ente, né? União, Estado, DF, municípios e ainda, olha só, autarquias, fundações, sociedade de economia mista e empresa pública quando forem prestadoras de serviços públicos. Prestadoras de serviços públicos. Se forem exploradoras de atividade econômica é uma outra regra, é uma regra de direito civil, tá certo? Beleza. Como é que funciona então? O B particular vai ser o autor da ação, você vai ser o autor da ação. Quem é o réu dessa ação? O Estado. Essa ação formada por você, autor, e o réu é o Estado, chama-se ação de responsabilidade civil do Estado que não estava pactuada num contrato. E se não estava pactuada num contrato, então é uma responsabilidade extracontratual. Você não celebrou um contrato com o Estado pedindo para que o Estado mandasse um agente público bater no seu carro. Então a responsabilidade está fora de um documento livre, de livre vontade das pessoas de pactuarem alguma coisa. Eu falei para vocês, quero vender meu telefone para você, R$200. Eu estou na liberdade do meu direito disponível de entregar o celular para você, porque o celular é meu. Agora aqui o Estado ele não tem essa liberdade de pactuar em causar um dano a você. Pergunto para você, o agente público em dirigir um carro público no exercício da sua função é uma atividade lícita ou ilícita? Lícita. Dirigir o carro público no exercício das atribuições é lícita. Agora, dirigir o carro público e passar no sinal vermelho é ilícito. Mexendo no celular é ilícito, mas ele teve uma conduta para isso. Então, toda vez que acontece isso, nós teremos uma ação em que o particular ingressará uma ação contra o Estado e essa ação será uma ação de responsabilidade extracontratual com o Estado e que nós vamos chamar de responsabilidade objetiva. Quem vai responder de forma objetiva é o réu. O réu responde de forma objetiva e o réu é o Estado. Por que o tal termo é objetivo? Porque pouco me importa o que passava na cabeça do agente no momento em que ele bateu o carro. Pouco me importa saber por que o agente estava mexendo no telefone celular. Pouco me importa se o agente estava bem na cabeça aquele dia, se ele brigou com a mulher dele ou não. Portanto, para a responsabilização do Estado, nesta ação aqui, em que existe o autor, o réu, o dano, e uma ação ou omissão que gere uma conduta danosa. Então, na verdade, na responsabilidade objetiva, eu tenho que ter uma conduta, que aqui no meu caso eu vou deixar apenas como uma conduta comissiva, uma conduta que dessa conduta tenha causado dano. Então, aqui nós vamos chamar de nexo causal. Nexo de causa. Nexo de causa. Nexo causal. Existe uma conexão entre os dois? Sim.
Então, pouco me importa o que passava na cabeça do agente, comprovando esses requisitos, o Estado poderá ser condenado num processo judicial. E essa ação de responsabilidade objetiva, o Estado vai pagar uma indenização para você particular. Agora veja aqui comigo, ó. Essa ação de responsabilidade objetiva é apenas porque não me importa o que passava na cabeça do agente. Mas veja, o Estado pode falar o seguinte: o meu agente público passou no sinal verde e não estava mexendo no celular, mas você, particular cidadão, você passou no lugar que não era faixa de segurança e ainda na área que não era de pedestre e ainda enquanto o sinal estava verde. Então a culpa é exclusiva sua. Faz sentido para você isso? O Estado pode alegar na sua defesa dizendo que a culpa foi sua, culpa exclusiva da vítima. E se ficar comprovado realmente, olha só, que você realmente passou enquanto o sinal estava verde, não estava na faixa de segurança, estava fora do local, você deu culpa para isso. E se o motorista aqui da administração pública não estava em excesso de velocidade, não passou o sinal vermelho, foi prudente, estava dentro dos limites, então a culpa foi total sua. Neste caso, a administração diz o seguinte, ó, eu assumo o risco de que meu funcionário, meu agente público, possa realmente causar um dano. Eu assumo o risco. A administração assume o risco. Mas quando o dano é causado por culpa exclusiva sua, particular, o Estado não tem a obrigação de responder por isso. O que eu quero dizer para vocês é que do dia a dia, da parte ordinária, diária, todos os agentes públicos praticam ações e até mesmo omissões. Dessas ações ou omissões podem gerar um dano a alguém. Então, na administração, ela assume o risco de que seus servidores possam causar danos a terceiros. E se ela assume o risco, ela vai ser responsabilizada sim. Mas no caso da responsabilidade objetiva pela teoria do risco administrativo, nós teremos a possibilidade da administração pública, na sua defesa, alegar algumas excludentes de responsabilidades. Entre elas, a culpa exclusiva da vítima, caso fortuito e força maior, tá certo? Um outro dia, talvez, nós vamos aprofundar falando sobre o caso fortuito interno e externo, mas não vem o caso aqui hoje porque apenas é uma dica, né? Eu já estou passando da dica aqui, eu estou aprofundando até demais. Mas também existe uma responsabilidade objetiva em que a administração pública vai responder independentemente de qualquer coisa, independentemente de qualquer excludente, que é no caso a teoria do risco integral. Risco integral, a administração sempre vai responder independentemente se o particular agiu com culpa também. Que é o caso dos danos nucleares, que é o caso dos crimes e danos ambientais, melhor dizendo, dos danos ambientais na lei de crime ambiental, e também hoje por atentados terroristas em aeronave brasileira, tá certo? Bom, então o que nós temos de resumo até aqui, até esse momento como dica, que o Estado vai responder por conduta de seus agentes, vai responder de forma objetiva porque basta comprovar uma conduta, um dano, e exista um nexo entre o dano e a conduta, e obviamente então a responsabilidade será objetiva. Duas teorias da responsabilidade objetiva. Teoria do risco administrativo, que admite as excludentes, e a teoria do risco integral, que não admite excludente. Esse dano pode ser dano material ou pode ser dano moral. E dano estético. Também cabe dano estético, tá? Então cabe dano material, dano moral e dano estético. Uma vez que o Estado é responsabilizado, o Estado sofre um ônus, e quando ele sofre um ônus, então ele tem que buscar o ressarcimento desse ônus contra o agente. Aí é a segunda ação. Na segunda ação, que é uma ação regressiva, e preste bem atenção no que eu vou falar agora, na ação regressiva, essa cobrança pode ser na via administrativa, através de um processo administrativo, ou pode ser num processo judicial. Se for no âmbito federal, tem que obedecer às regras da Lei 9784, um processo administrativo para cobrar os valores do agente.
Se for no âmbito estadual, tem que estar de acordo com a lei do processo administrativo estadual. E lembrando a você que em cada estatuto dos servidores existe uma forma em que o servidor vai indenizar a administração, inclusive com um limite fixado no próprio estatuto do quanto que ele pode descontar do contra-cheque por mês. Inclusive, se o servidor for exonerado, demitido ou cassado, os seus direitos de aposentadoria ou disponibilidade, como é que ele vai pagar para a administração os valores em aberto, sob pena de ser inscrito em dívida ativa. Então, essa ação em que o Estado busca reparar dos danos que ele pagou ao particular é uma ação regressiva, só que daí, de um lado, eu tenho o autor Estado e do outro lado eu tenho o réu agente público. É uma segunda demanda, é uma segunda relação. E por que o nome é subjetiva? Porque o Estado deverá comprovar o que se passava, o que passava-se na cabeça do agente público naquele momento. Ou que seja a título de dolo, do agente realmente querer causar o dano ao particular, ou que seja a título de culpa nas modalidades negligência, imprudência ou imperícia. Portanto, se eu tenho que comprovar a culpa do agente na ação regressiva, então é uma modalidade de responsabilidade do Estado, que o Estado tem contra o agente público, em que ele deve provar o elemento subjetivo, que é o elemento cognitivo, dolo, culpa. Já na ação de responsabilidade objetiva, eu não preciso demonstrar nem o dolo e nem a culpa do agente público. É claro que hoje eu não vou conseguir aprofundar tanto com vocês, mas existe depois a teoria sobre a responsabilidade por omissão do Estado. Eu só quero deixar uma dica aqui para vocês sobre isso. O Estado, muitas vezes, ele não faz nada, mas por não fazer nada causou um dano ao particular. E eu vou trazer para vocês dois cases aqui para vocês terem uma ideia. Se alguém é preso e é colocado no presídio, e naquela mesma noite a pessoa morre dentro do presídio, dentro da cela onde estava com os demais presos, não por conduta da administração pública, mas sim porque os presos mataram o próprio novo presidiário, então o Estado não agiu, ele foi omisso. Mas como ele tem dever de custódia, então o Estado vai responder também de forma objetiva para os familiares do presidiário que faleceu. O segundo case que nós temos é se você tem um filho ou uma filha e deixa numa escola pública ou numa creche pública, e lá nessa creche pública ou escola pública, um outro menininho ou uma menininha, sei lá, numa brincadeira, bota o dedo no olho do seu filho e fura o olho e o seu filho fica cego. Veja que quem agiu, quem teve a conduta foi um menininho, não foi a diretora da escola, nem foi a professora. Mas, olha só, é dever do Estado, o dever de custódia, de cuidar, e nesta omissão do dever de custódia, que gerar um dano ao particular, o Estado vai responder de forma objetiva. Que pena que hoje nessa dica eu não consigo falar tudo que eu gostaria, mas estou tentando sintetizar aqui para vocês. Tá certo? Então nós temos duas responsabilidades. Do particular contra o Estado, responsabilidade objetiva por duas teorias. Do Estado contra o agente público, a responsabilidade objetiva apenas uma teoria, e eu preciso comprovar o elemento dolo ou culpa. É possível a responsabilização do Estado por ação ou omissão do agente público, lícita ou ilícita, não importa, desde que cause dano ao particular. Em apertada síntese, para uma dica, tá bem legal. E eu quero mostrar para você agora como é que isso caiu em 2017, num concurso público bem interessante, e que a banca foi a Banca FCC. Vamos lá? Hermes, por gentileza, coloque a questão aqui na frente e vamos discutir essa questão agora. Ano 2017, Banca FCC, o concurso é para o TRE de São Paulo, tá certo? Vamos lá, diz assim o enunciado. O Estado, tal qual os particulares, pode responder pelos danos causados a terceiros. A responsabilidade extracontratual das pessoas jurídicas de direito público prevista na Constituição Federal, no entanto. Letra A. Dá-se sob a modalidade subjetiva para os casos de omissão de agentes públicos e de prática de atos lícitos quando causarem danos a terceiros. Veja que o próprio enunciado da questão disse prevista na
Constituição Federal. O artigo 37, parágrafo 6º, traz que a responsabilidade será por uma responsabilidade por ação, e a responsabilidade por ação, ela é na modalidade objetiva e não subjetiva, tá? Portanto, letra A está errado. Letra B. Não se estende a pessoas jurídicas de direito privado, ainda que integrantes da administração indireta, que se submetem exclusivamente à legislação civil, ou civil, melhor dizendo. Está errado, porque o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, fala que a responsabilidade será objetiva, também para as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público. Então, uma empresa pública e uma sociedade de economia mista que sejam prestadoras de serviço público também vão responder de forma objetiva. Errado a letra B. Letra C. Exige a demonstração pelos demandados da inexistência de culpa do agente público, o que afastaria, em consequência, o nexo de causalidade entre os danos e a atuação daqueles. Então está errada essa alternativa, porque o autor da ação, no caso você, o particular, você não tem que demonstrar a culpa do agente público, vez que a responsabilidade é uma responsabilidade objetiva. Letra D de Dinamarca. Tem lugar pela prática de atos lícitos e ilícitos por agentes públicos, admitindo, quando o caso, o excludente de responsabilidade que afastam o nexo causal entre a atuação do agente público e os danos sofridos. Essa é a alternativa correta, é a alternativa que representa hoje a responsabilidade civil do Estado, na teoria do risco administrativo, que admite as excludentes de responsabilidade. Portanto, letra D é a alternativa correta. Mas vamos lá, letra E. Somente tem lugar com a comprovação de dano concretos pelo demandante, o que obriga necessariamente a incidência da modalidade subjetiva. Tá errado. Volta para mim aqui, Hermes, tira a película. Por quê? Porque mesmo que seja dano moral, aqui no caso, a responsabilidade será objetiva e não subjetiva. Beleza? Viram que as questões não são tão simples assim? Vai exigir de você um certo conhecimento e com profundidade na matéria. O que acontece? Apenas para finalizar aqui, estou pisando no meu fio. Quando eu tenho a excludente de responsabilidade e ela é aceita pelo juiz, essa excludente de responsabilidade, olha só, ela exclui o nexo de causa. Ou seja, se você foi o causador do dano, que é a culpa exclusiva da vítima, então não existe nexo entre a conduta e o dano. Porque eu tenho que conectar a conduta do motorista com o dano causado a você. Se você foi o causador, culpa exclusiva, então não há que se falar em dano causado pela conduta do agente. Então fique mais com essa frase. A excludente de responsabilidade, na verdade, exclui o nexo causal. O que acharam da questão? É de ficar com os olhos bem abertos, é para estudar bastante a matéria, não tá fácil para ninguém, mas com certeza aqui é um norte. E aí, obviamente, que nas aulas eu aprofundo realmente todo esse conteúdo para que você saiba exatamente como se comportar diante de uma questão dessa. Gostaram? Se gostaram, deixa o seu like. Se realmente você acha que está muito legal essa conexão, né, via dica diária, compartilhe com seus amigos, chame a galera lá, marque os seus amigos para estudar juntos, porque será um grande prazer ajudá-los diariamente aqui na minha rede social. Beleza, meus queridos? Um beijo no coração e até a próxima dica, que será amanhã. Até mais!